Bom, vamos dar início ao nosso painel da tarde, é o único painel dessa tarde. Lembrando que tivemos duas outras palestras pela manhã, da linha coordenada pelo professor Sandro e a exposição de pesquisas em História do Direito, que ficou a cargo do Felipe Rodrigues, que é professor também do grupo, e do Daniel, que é nosso agora pesquisador, mas que foi bolsista PIBICT do grupo até se formar recentemente. Então, vamos dar início a esse painel da tarde, que tem o tema de história ou história do ensino jurídico. Colocamos esse tema amplo para caber a pesquisa das pessoas convidadas, né, e ficou a cargo de duas exposições. O nosso convidado, o Ariel Peço, e eu também vou fazer uma pequena exposição sobre história do ensino jurídico na Amazônia, perspectivas de pesquisa. Tá? Então, assim, como temos o convidado, dentro da nossa metodologia, eu vou propor que a gente inicie com o Ariel. Assim que eu terminar de apresentar o grupo, Ariel, tu preferes Uhum. começar? Tá, tá Pode tranquilo ser, com posso isso? começar assim. Tá. Eu vou só fazer uma pequena apresentação do grupo, até para contextualizar para todo mundo, como a gente tem feito em todos os painéis. Nosso grupo, Iudex Perfectus, ele é um grupo de pesquisa em História do Direito, cadastrado no CNPq, que iniciou no ano de 2021, logo após eu defender a minha dissertação no programa de pós-graduação em História, e eu retomei os contatos com o professor Sandro, que é um pesquisador para nós de referência nessa área. E aí de lá nos unimos e iniciamos as atividades, fizemos um primeiro colóquio, e muitas das atividades do grupo, elas estão voltadas à história intelectual. Então, nós já tivemos apresentações de trabalhos, nós já tivemos publicações de trabalhos, e estamos amadurecendo desde ou a partir de Belém do Pará, que nós sabemos que ainda é um ambiente um pouco árido, né? Não é um ambiente onde essa pesquisa historiográfica é solidificada na história do direito, mas que tem bastante relevância no sentido das fontes. As fontes a serem pesquisadas são bem interessantes e algumas, muitas talvez, inovadoras. Nós sabemos que existem pesquisas bem interessantes também em outro âmbito, né, que parte da história social, principalmente do nosso programa de pós-graduação em História aqui da UFPA. Mas o ensino jurídico, por exemplo, tem sido uma das nossas vertentes de pesquisa dentro da história intelectual. Nós estamos descobrindo algumas coisas e formando uma escola aqui de historiadores, do qual o Daniel já é um fruto, mas que esse ano nós retomamos de novo as atividades de formação. Então, nós teremos uma programação, né, que está disponibilizada e que agora, até o dia de hoje, às 23h59, temos um edital de submissão, ou melhor, de inscrição de novos membros que queiram participar. Então, deixando isso registrado até hoje, 23h59 as pessoas podem se inscrever, já temos vários inscritos. Provavelmente teremos uma nova leva de pesquisadores a serem formados por nós. Essa aqui é uma pequena introdução do nosso grupo, e aí passo a palavra ao Ariel, que eu fazendo uma pequena apresentação bem breve mesmo, que o Ariel é um amigo, né? E a gente tem formado esses laços de aliança a partir dos congressos do IBHD, do Instituto Brasileiro de História do Direito, mas eu ouso dizer que o Ariel, professor Sandro, Daniel e demais, é o cara mais ativo na história do direito nos tempos atuais, história do direito brasileiro. Tá? Isso, sem dúvida alguma, é um vulcão de atividades aí. Essa semana tem duas, mas está ajudando a organizar diversos eventos importantes. Nós estamos também num projeto de organizar um livro, estamos organizando um livro sobre a história do ensino jurídico no Brasil, que movimenta vários pesquisadores, então realmente o Ariel é um ainda jovem pesquisador, mas já doutor pela USP, que é um dos expoentes da nossa área, e é muito importante contar contigo, Ariel, no nosso colóquio. Você é um cara que é bem. Nós nos conhecemos aleatoriamente, mas tivemos muitas afinidades. Você é uma pessoa muito importante para o nosso campo. Fique à vontade. Perfeito. Muito obrigado, Vitor, pela apresentação. Eu queria dizer primeiro que é uma honra estar aqui também, poder compartilhar um pouco da minha pesquisa, poder revê-los também, né? É, Rever o Sandro também, que eu, enfim, a gente se conheceu rapidamente em 2022. Tem aqui o Mário também, o Felipe.
Daniel. E eu vou falar então hoje um pouco sobre as pesquisas que eu venho desenvolvendo já há algum tempo e uma pesquisa, na verdade, que eu estou iniciando, mas que eu pretendo desenvolver ela mais para o futuro e que, querendo ou não, é uma decorrência do meu doutorado, né? Então, eu, inclusive, até esqueci de falar isso, mas eu queria compartilhar a tela. Eu vou tentar compartilhar aqui, porque eu... O Daniel vai autorizar já já. Aí vai aparecer aí para. Pronto. Tá. Vocês estão vendo, né? Tá. E aí eu vou controlar o tempo aqui, porque, enfim, sempre bom, né? Eu vou deixar aqui do ladinho. Mas então, hoje, eu queria falar um pouco sobre justamente esse tema, Faculdade de Direito e Escravidão. Por quê? Porque, bom, falar sobre ensino jurídico é um mundo, né? Então, eu podia ter escolhido outros aspectos, outros temas do ensino jurídico. Eu tenho também me debruçado sobre outros pontos, como, por exemplo, eu já pesquisei a vida do Túlio Ascarelli na Faculdade de Direito de São Paulo, né? Então, como que ele, enquanto professor estrangeiro italiano, se incluiu na faculdade e quais os outros, as redes de sociabilidade, né? As atividades que ele percorreu também. Enfim, e outros temas também. Então, agora, inclusive, eu estou pesquisando a vida do Rui Barbosa, estudante, né? Então, a vida dele. E essa pesquisa é muito interessante porque ela possibilita uma ampliação enorme. Porque, enfim, o Rui também é um mundo, né? Mas o Rui, ele tem a particularidade de ter começado em Recife e acabado em São Paulo no século XIX. Então, é uma pesquisa que possibilita ver essas duas instituições, né? Até mesmo comparativamente. E também o Rui, ele deixou para trás muitas fontes históricas importantes que, por incrível que pareça, permaneceram, né? Então, por exemplo, a gente tem as dissertações dele aluno, né? Então, a gente tem as dissertações dos 5 anos dele aluno. A gente tem também caderno de apontamentos que ele fazia, que ele fez no quarto ano da faculdade, e obviamente os discursos escritos, as leituras. Então, é uma ótima pesquisa também a ser feita. Mas hoje eu resolvi compartilhar com vocês um pouco do que eu já fiz no meu doutorado, inclusive trouxe aqui para mostrar. Acho que nem vai dar para ver, mas nunca dá para ver quando tem esse desfocado assim. Mas que inclusive, como o Vitor já tinha adiantado, eu vou lançar amanhã, não, desculpa, segunda-feira. Então, um pouco de decorrência dela, eu vou acabar falando um pouco dela, mas eu vou tentar avançar um pouco na concepção geral da pesquisa, né? Então, para isso, eu queria primeiro começar com esse hino da República, né? Salvo engano, ele é de 1891. E esse hino da República, ele traz uma coisa muito interessante para nós, né? Como vocês podem ver, foi um hino, obviamente, feito ali no calor do momento, né? Mas eu queria destacar justamente essa estrofe aqui, né? Nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos não tiranos o X. E é curioso, justamente pela data, quer dizer, 1891, e a escravidão foi abolida em 88. Então, assim, esse outrora aí é quase que, não vou dizer satírico, mas é quase enfim, maldoso, né, eu diria. E então esse é meio que o gatilho, né, para a gente tentar entender um pouco sobre a escravidão. E mais do que isso também, que eu vou trazer aqui, porque existe uma dificuldade também no âmbito do estudo da escravização, né, principalmente africanos no Brasil, e aqui eu estou falando principalmente do século XIX, que é justamente tentar localizar as fontes. Por que isso? Porque temos aqui, justamente o que eu estava falando do Rui, né, a questão da queima dos arquivos, né? Então, o Rui, quando ele foi ministro da Fazenda, né, do Marechal Deodoro, ainda no governo provisório, e depois no governo efetivo, né, ele simplesmente mandou requisitar aqui, ó, vocês podem ver, vou até tirar aqui, serão requisitados todas as tesourarias da Fazenda, livros, documentos existentes nas repartições do Ministério da Fazenda relativos ao elemento servil,
matrícula dos escravos, ingênuos, filhos livres de mulher escrava e libertos sexagenários que deverão sem demora ser remetidos a essa capital e reunidos na recebedoria para posteriormente, né, serem queimados e destruídos, né? Claro, nos últimos tempos, ultimamente, o Rui ele acabou sendo cancelado por causa disso, né? Nessa cultura do cancelamento que a gente vive hoje em dia. Mas a gente tem que entender a decisão dele no contexto, né? Obviamente que é uma decisão, aos nossos olhos atuais, horrível, horrível, né? Porque simplesmente apagou-se muitos dos registros históricos que nós tínhamos, né? Mas justamente o contexto é contexto pós-abolição, onde ainda existia uma pressão forte dos fazendeiros, né, dos proprietários de escravizados no Brasil, pela indenização. Então, essa foi uma forma do Rui tentar basicamente acabar com a questão, cortar pela raiz a questão, né? Porque se os proprietários não tivessem como rastrear o registro de propriedade, né, eles não teriam como pedir a indenização. Então, é mais ou menos isso que o Rui tinha concebido. Mas isso não impossibilita que nós pesquisemos a escravidão, né? Estou falando aqui de escravidão justamente porque eu vou mais para frente falar sobre qual que é o papel exato da Faculdade de Direito e eventuais fontes também que se inscrevem lá, né, na Faculdade de Direito. Mas, bom, a primeira, e aqui eu vou fazer um rol só exemplificativo, tá? Obviamente a gente tem outras imensas, enfim, um mar de fontes também. Mas, obviamente, que a primeira fonte que a gente pensa é a legislação, né? O problema, inclusive, eu estava até discutindo isso com alguns alunos essa semana, é que a gente ainda aprende a história da escravidão africana no Brasil como uma espécie de sucessão de leis, né? Uma sucessão de leis abolicionistas, e é quase como se fosse uma história que a gente entende até como sendo um desenvolvimento natural da coisa, e mais do que isso, quase como se fosse uma história boa, uma história bondosa, né? Como se, olha, vejam como eles foram aos poucos, né? Tendo essa libertação gradual, né? Lenta e gradual dos escravizados, né? Mas não é isso, né, que a gente percebe na historiografia, principalmente dos últimos anos, né? Principalmente essa historiografia que vai tentar trazer essa questão do protagonismo dos escravizados, né? Tentar mostrar que a história obviamente foi escrita pelos vencedores, né, que no caso seriam a elite proprietária dos homens brancos, mas existia uma rede de sociabilidade, de conhecimento mesmo, conhecimento normativo dos escravizados pela reivindicação dos seus direitos, né? Uma outra fonte, obviamente, são os processos judiciais. E isso, já há algum tempo, visto pela historiografia, mas que por muitos anos, eu uso dizer, quem sabe, quase um século após a abolição, tinha ficado escanteado, né? Então, lá por volta da década de 80, 90, alguns pesquisadores começaram a ir atrás dos processos, começaram a ver que não só os escravizados apareciam lá, mas eles apareciam de um jeito que a voz deles era ouvida, né? Então a gente conseguia, obviamente, mediante o intermédio de um copista, um amanuense, enfim, um funcionário público, né? Então a gente tem que sempre ter isso em mente também. Não dá para simplesmente pegar isso como sendo a expressão genuína, né, dos escravizados, mas, querendo ou não, é uma fonte importantíssima, tá? Uma outra fonte, obviamente, são os testamentos inventários, né? Então, eles permitem que a gente consiga ver os escravizados que eram libertos, né, no ato da morte. Então, isso era um proprietário, ele morria, ele queria fazer uma última boa ação, então ele libertava alguns escravizados, ou os inventários para justamente fazer o levantamento de quantos e quais eram os escravizados que cada pessoa possuía, né? Isso vai ser importante quando eu for falar também dos professores da Faculdade de Direito, tá? Então, se eventualmente eu esquecer, eu espero que não, me cobrem, porque a gente consegue perceber a dinâmica escravista da faculdade também pelos esses testamentos inventários. Bom, uma outra fonte, obviamente, é a imprensa, os periódicos, e, claro, com o advento
biblioteca digital da Biblioteca Nacional, né, a Hemeroteca Digital, na verdade. Isso foi muito facilitado, muito facilitado. Então a gente pega trabalhos antigos que as pessoas se debruçavam sobre os periódicos e faziam um trabalho já incrível. Hoje em dia a potencialidade disso é astronômica, né? Astronômica. Tanto que eu vou mostrar um pouco mais à frente é, uma uma notícia que eu encontrei da época, mas obviamente isso permite várias pesquisas diferentes, tá? Não só sobre ensino jurídico, mas também sobre escravidão e sobre outros imensos temas. Uma outra fonte importante também para a escravidão são os manuais de agricultura, né? Afinal de contas, eram esses manuais que ensinavam os, os proprietários, né? Ou então tinham a pretensão de ensinar a eles como tratar da terra, como tratar da sua propriedade para que ela prosperasse. E, obviamente, para usar o termo da época, a escravaria, né? Ela estava envolvida nesse momento, né? Então, eles ensinavam o que se deve alimentar para os escravizados, como tratar doenças, como tratar da segurança, que horas eles tinham que acordar, que horas eles tinham que descansar, como era o dia de descanso, domingo, etc. Né? Então, também é uma fonte importante. E, obviamente, uma outra fonte muito importante é a literatura. Né? Literatura, textos literários que vão, de certa forma, espelhar um pouco a dinâmica social da época, e que eu também faço uso também nas minhas pesquisas, né? Então, não tanto no âmbito da corrente do direito e literatura, mas mais como a literatura enquanto fonte histórica mesmo, tá? E aqui, antes que eu esqueça, eu também estou fazendo uso não só da minha tese, mas de um artigo que eu publiquei recentemente, que saiu pela revista da GV faz 2 semanas, que chama justamente Os Negros nas Faculdades de Direito, no século XIX. Depois eu coloco o link aqui para vocês, mas está também na minha página do academia.edu. Bom, e obviamente, se a gente for falar faculdade de direitos e faculdades de direito e escravidão, a gente não pode também deixar de pensar na dinâmica do escravizado, né, do escravo, né, perante o direito. E aqui eu estou usando justamente a, as ideias, digamos assim, a sistematização, na verdade, que o Perdigão Malheiro faz. Então, no âmbito da lei política, no âmbito dos direitos políticos, dos direitos do cidadão, né, que inclusive eu vou tratar isso quarta-feira no congresso que a gente vai ter agora em São Paulo, obviamente o escravizado não fazia parte, né, ele não fazia parte da comunidade, ele não fazia parte, para usar um termo dos Constituintes de 23, da grande família brasileira, né, eles eram à parte. E eles não só não eram cidadãos ativos, como eles também não eram cidadãos passivos, tá? Eles eram meros habitantes do território nacional, com exceção dos libertos. Os libertos, eles poderiam sim vir a ser cidadãos conforme a Constituição de 24. Mas um outro âmbito também importante é a lei penal, né, do direito penal. E aqui o escravo, ele não era tratado como coisa, né? Ele podia sim ser responsabilizado. Em alguns momentos, claro, o proprietário era responsabilizado, mas principalmente depois da revolta dos malês de 1835, com a lei de junho de 1835, a repressão aos escravizados aumentou muito, né? Inclusive com a pena de morte. E também a lei civil, né? A lei civil também é um outro domínio, mas que é um domínio, digamos assim, um tanto quanto difícil de transitar, né? Por quê? Porque existe ainda uma visão um tanto quanto reducionista de que o escravo é coisa, né? Porque no direito romano o escravo era coisa, então o escravo no Brasil também era coisa e ponto final, né? Ou então alguns ainda avançam um argumento falando, não, escravo não é coisa, escravo é bem semovente, né? Tem o trabalho da Mariana Dias Paz também, que justamente tenta mostrar como o escravo não era nem coisa nem bem semovente, mas ele tinha, assim, alguns aspectos que o constituíam enquanto sujeito de direito, tá? E, obviamente, o exemplo, imagino, clássico seria o pecúlio, né? Então, o pecúlio como sendo, digamos assim, a propriedade que o escravizado tinha, que ele ia acumulando e podia, posteriormente, comprar sua própria alforria. E tem outras também figuras que são interessantíssimas também, né? Então, no âmbito do direito civil. No Brasil, a gente tinha e não só no Brasil, né?
mas aqui eu estou pensando na dinâmica principalmente de São Paulo, Rio e Bahia. A gente tinha escravizados que tinham escravizados, né? E eu acho isso muito interessante porque praticamente subverte toda a lógica do, do direito ali, do direito liberal oitocentista. É uma figura que os romanos já chamavam de servos vicários. Então, muitos escravizados, eles acumulavam patrimônio nesse pecúlio e compravam outros escravizados que trabalhavam para ele, né? E a gente tem casos de escravizados que começaram assim e acabaram enriquecendo, né? Acabaram conseguindo sua alforria, acabaram tendo uma certa mobilidade social. Então, isso faz, obviamente, de novo, com que a gente conteste essa noção de que o escravo era simplesmente coisa. Não, é muito mais, existem muito mais nuances do que propriamente uma leitura simplória até, tá? Bom, e agora passando para o tema especificamente, sobre faculdade de Direito e Escravidão. Bom, tinha relação? E aqui surge também, eu queria falar um pouco do que me motivou para fazer o meu doutorado, né? Porque eu comecei o meu mestrado pesquisando o ensino jurídico na Primeira República Brasileira, né? Na dita República Velha, né? E conforme eu ia lendo e ia pesquisando, eu percebi que a questão dos escravos, escravizados, não era falada por quem estudava ensino jurídico no Brasil, né? No século XIX. Isso me deixou uma pulga atrás da orelha, né? Eu pensei, pô, mas se era central ali, por que que quando a gente vai discutir faculdade de Direito, vai discutir as cadeiras, o que era ensinado, o que era lido, o que era debatido entre os estudantes, a gente simplesmente esquece esse aspecto tão fulcral. E foi isso que gerou um pouco esse gatilho inicial para essa minha pesquisa de doutorado. E o segundo elemento a isso é justamente uma certa disputa de narrativas que existe na faculdade que eu penso, Faculdade de Direito de São Paulo, que é onde eu sou formado, né? Que é uma disputa que tenta, ao mesmo tempo, reivindicar uma herança, uma herança progressista, uma herança batalhadora, uma herança principalmente abolicionista. Então, nossa, da faculdade saíram pessoas como Antônio Bento, como Joaquim Nabuco, alguns incluem até o Luiz Gama aí nisso, mas enfim, depois eu vou mais pra frente, vou falar um pouco sobre isso. Ao passo que também existe toda uma discussão sobre, bom, não, mas calma, as faculdades também geraram pessoas como um José de Alencar, como pessoas que, enfim, parlamentares que acabaram votando contra leis ou que foram responsáveis por justamente arrastar a escravidão até 88, né? Então, bom, como que a gente consegue ler essa ambivalência das faculdades? Quer dizer, e claro, eu não quero também apoiar um lado ou outro, não é isso, né? Mas eu quero entender justamente a dinâmica de instituições que foram aptas a mobilizar ideias que puderam ser utilizadas tanto para um lado quanto para outro, tá? Então, e aqui, antes de falar exatamente dos escravizados, eu queria também falar sobre os negros, né? Porque, obviamente, os escravizados, eles fazem parte, mas, e aqui também, justamente, falando desse meu artigo que saiu há pouco tempo, né? Então, primeiro eu trago aqui essa imagem aqui da Faculdade de Direito de São Paulo. Essa é a parte da frente da faculdade na década de 1890, né? E quando eu vi essa foto, achei curioso, porque vocês podem ver aqui que são praticamente homens brancos, né? Claro, a foto é em preto e branco, é difícil e tal, mas as únicas figuras negras são o que era na época os ditos moleques, né? Então você tem aqui um, aqui você tem outro, mas sempre num aspecto subalternizado, né? E aí isso me fez ir expandir um pouco, né? Não só ver, bom, mas e os escravizados, mas também qual que era a figura dos negros, né? E eu chego, né? Eu fiz essa conceitualização de um tripé que existia sobre os negros na faculdade de Direito do século XIX, que é a exclusão, preconceito e apagamento, tá? E eu vou falar um pouco mais dessas imagens daqui a pouco. Mas o primeiro aspecto, obviamente, é o aspecto da exclusão. Quer dizer, apesar dessa exclusão nunca estar na letra da lei, não teve no Brasil, como teve nos Estados Unidos, uma lei segregacionista falando, não, então vai ter faculdades para brancos e para negros, ou então os negros são proibidos de frequentar esses espaços. Não, isso não tinha.
Mas o que tinha era uma exclusão na prática, certo? Por quê? Não só pelo negro não se sentir pertencente àquele ambiente, né, de homens brancos e héteros, né? Homens brancos, católicos, héteros, enfim, que a gente sabe, mas também as dificuldades práticas, principalmente financeiras, né? Então, por exemplo, o estudante, quando ia para Recife ou para São Paulo, ele tinha que pagar para ser admitido na faculdade. Ele tinha que pagar uma taxa de matrícula todo ano. Ele tinha que pagar uma taxa de exames também, né? E mais do que isso, ele tinha que se manter no curso. Então, a maioria, assim, a esmagadora maioria era sustentada pelos pais. Então, a mesada. E os estudantes mais humildes, ou então que não dispunham de muito dinheiro, eles eram obrigados a trabalhar durante o curso. Então, muitos trabalhavam como professores particulares, por exemplo, como preceptores, tá? Ou então no jornalismo. Enfim, eles tinham uma série de mecanismos que possibilitavam eles a estudarem, né? Então, a gente percebe como essa exclusão é uma exclusão principalmente econômica, no primeiro momento, né? Mas também social. E o segundo aspecto é o aspecto do preconceito, né? Obviamente, uma sociedade escravista como era, o preconceito com o negro era muito forte, né? E a gente tem relatos. Então, nesse meu artigo, que eu vou colocar aqui no chat, eu trago um romance da época falando sobre justamente um pai que tinha uma filha ali em São Paulo, cuja casa era frequentada por estudantes de São Paulo, e aí dois estudantes decidem cortejar essa filha. Qual que é o problema? O pai percebe que um dos estudantes, ele tem, e aqui eu vou usar a expressão do autor, que é o Bernardo Guimarães, ele fala que ele tinha uma cor equívoca, né? Ou seja, o estudante, ele era pardo. E aí, esse pai, ele não quer que a filha se relacione com o estudante pardo, a despeito da filha querer, né? Obviamente, se é aquele bom romance romântico, né? Tem que ter um conflito ali. Mas isso demonstra na literatura como essa questão estava presente ali. E mais, a gente tem relatos de professores extremamente preconceituosos. Tinha um professor que era o Prudêncio Cabral da Veiga, que foi catedrático de Direito Civil por muitos anos, décadas inclusive, que chegou para nós o relato do seguinte: quando o estudante negro estendia a mão, ele estendia o pé para ele, né? Ou então, quando o estudante ia falar com ele, ele falava assim: nossa, mas o que o negro tem que fazer aqui na faculdade de Direito? Tem tanta profissão boa, ele pode ser cocheiro, sapateiro, alfaiate, né? Todas as profissões vistas, obviamente, com uma visão mais negativa, né? E o preconceito também fez personagens como, por exemplo, o Luiz Gama, né, que eu mencionei há pouco, serem impossibilitados também de cursarem a faculdade, né? E o Luiz Gama também é uma herança que é reivindicada, principalmente a Faculdade de São Paulo. Ah, não, mas ele estudou lá, não. O Luiz Gama, ele não estudou em São Paulo, entendeu? Ele pode ter tentado estudar. Ele frequentava, sim, o círculo social da faculdade, né? Ele tinha uma relação boa com o delegado de polícia, o Furtado de Mendonça, depois eles romperam, mas a princípio ele tinha. Ele era muito próximo do Rui Barbosa, por exemplo, mas ele não chegou a estudar, tá? E o terceiro aspecto que eu acho que é o mais interessante é o apagamento, né? Então a gente teve figuras negras na faculdade que simplesmente foram esquecidas, tá? E essas figuras, elas vão desde funcionários da faculdade, professores, e aqui eu trago a imagem aqui do Rubinho de Oliveira, do José Rubinho de Oliveira, que foi professor começou como substituto, depois foi catedrático de Direito Administrativo, tá? No caso dele, ele prestou 9 concursos para ingressar, tá? Qual que é o problema? Nenhum outro professor prestou 9 concursos. Quando o professor queria muito entrar e não conseguia, ele prestava 4, assim, no máximo 5. Ele prestou o dobro de concursos, né? Aí as pessoas falavam, não, mas não tinha nenhum fator racial. Bom, não sei, né? E aqui eu queria trazer também, inclusive, não vai dar para ver de novo, né? Mas, enfim, eles reeditaram o livro dele, o Epítome de Direito Administrativo Brasileiro. Saiu ano passado pela Contracorrente. Eu, inclusive, encontrei ele na Feira do Livro agora da Unesp, e achei super interessante. Quer dizer, é um resgate de figuras que estavam apagadas, né? Uma outra coisa são figuras que faziam parte do cotidiano dos estudantes. Então, por exemplo, os estudantes eles vinham com páginas, né, com escravizados,
que muitas vezes acompanhavam eles ao longo do curso. Então aqui, por exemplo, a gente tem um anúncio de escravo fugido, que era de um estudante da faculdade de Direito, né? Que provavelmente ou prestava serviços domésticos ou ele usava ele, como eles falavam na época, o escravo de ganho, né? Ele ia pra rua ou vender coisas ou pedir dinheiro, tá? Uma outra figura aqui é o Preto Leôncio, que foi uma figura muito importante. Ele foi escravizado por um estudante, depois ele foi liberto e ele foi liberto, mas ele frequentou as arcadas de São Paulo, assim, décadas, né? Como sendo uma figura muito querida pelos estudantes, tá? Vitor, eu tô vendo aqui que eu vou esgotar o tempo, né? Aquela coisa, a gente sempre acha que nunca vai ter tempo, mas Não, quando mano, chega. fica tranquilo, Aurel, que a gente segue um pouquinho, eu diminuo o meu, tá de boa. Tá bom, tá Pode bom. terminar Eu acho que tranquilo, mano. eu vou pedir mais 10, pode ser? Tranquilo, tranquilo. Eu realmente vou tentar ir. E aí o que acontece? A gente tem outras dimensões desse preconceito, né? Então, não sei se vocês viram, teve um caso recentíssimo sobre uma múmia da faculdade, né? No início da faculdade, na virada do 19 para o 20, tinha um professor, o Amancio de Carvalho, que ele pegou um corpo de uma mulher negra, né, que tinha sido escravizada, e mumificou. E ele usava esse corpo dela como modelo ali nas aulas de medicina legal, por muitos anos. E aí, coisa de 2, 3 anos, os estudantes da faculdade do movimento negro, né, e hoje em dia o movimento negro em São Paulo, na Faculdade de São Paulo, é muito mais pujante, justamente pelas cotas, né, que foram implementadas em 2018. Eles resgataram essa história e eles viram que esse Amâncio de Carvalho, ele dava nome a uma das salas. Então, houve todo um movimento, uma pressão estudantil para a retirada do nome dele de uma das salas. E mais do que isso, se não bastasse ele vilipendiar esse corpo dessa negra por anos a fio, ele era presidente honorário da Sociedade Eugenista de São Paulo. Então, imagine vocês, um estudante negro, hoje em dia em São Paulo, tendo que frequentar um ambiente uma sala cujo nome era de um professor totalmente eugenista, né? E essa imagem que eu trouxe, porque esse é um jornal de 2011, né? Um jornal estudantil de 2011, que trazem essa notícia desse enterro da múmia pelo Amâncio de Carvalho como sendo uma notícia prosaica e até cômica, né? Por quê? Porque naquela época, a faculdade, isso 2011 estou falando, tá? Não faz nada de tempo quase, né? Faz, tipo, sei lá, um pouco mais de 10 anos. Era majoritariamente estudantes brancos também, ainda, né? Então, eu estou trazendo isso para mostrar um pouco a mudança de mentalidade. Bom, vou continuar aqui e continuo com a relação, né? Aí a relação, e aqui eu vou falar um pouco da minha tese de doutorado, é justamente eu resolvi pegar duas disciplinas que eu achei que seria algo contra-intuitivo, né? Porque quando a gente vai ver direito e escravidão no Brasil, a gente vai necessariamente por direito civil e direito penal. Mas na verdade eu queria entender uma fundamentação teórica, quase que filosófica, da escravidão na sociedade de direito, no século XIX. Né? Então eu achei que seria mais interessante eu pegar disciplinas afeitas tanto à filosofia quanto à legitimação dela no aspecto econômico. Então foi por isso que eu escolhi o direito natural e a economia política. Por quê? Porque o direito natural ele dava os conceitos básicos para o estudante. Ele é os conceitos filosóficos básicos. Então conceitos como igualdade, liberdade, propriedade, segurança individual, as garantias individuais, né? E justamente uma disciplina que vai lidar com liberdade e igualdade vai ter que necessariamente se deparar com o problema da escravidão. E a outra disciplina é a disciplina de economia política, que justamente vai lidar com o aspecto econômico da escravidão. Quer dizer, a escravidão, do ponto de vista econômico, era ou não era melhor do que o trabalho livre e assalariado? E quais seriam as eventuais soluções para isso a curto e longo prazo? Né? Os professores de São Paulo e de Recife fizeram isso. Então, aqui nesse meu trabalho, no meu doutorado, eu esmiuço, né, quem eram os professores. Eu tentei fazer uma espécie de prosopografia dos professores, então falar as origens, a formação, e obviamente todos eram os de Recife, a partir do início já, com exceção da primeira geração, que era de Coimbra, é formado no Recife, São Paulo também é formado em São Paulo, e também um pouco da atividade deles fora também dos muros da academia. Então, eu tentei ver como que eles advogavam,
né? Eles advogavam, eles patrocinavam causas de escravizados, de libertos, ou não, eles escravizavam, eles patrocinavam causas de proprietários, né? Eles foram juízes, decidiram em algum sentido, tá? E mais do que isso, eles escreveram livros, obras, manuais, compêndios, utilizadas pelos estudantes. E nessas obras, eles tiveram alguma reflexão sobre a escravidão, a escravização? Né? Então, eu elenquei não, eu escolhi os manuais e compêndios como sendo a minha fonte principal. Então, o que eu fiz nesse meu trabalho? Eu não só elenquei os professores e fiz essa posopografia, mas como eu peguei os compêndios que eram efetivamente utilizados em sala de aula, e desses compêndios eu fiz análise de cada um para ver o que era dito sobre escravidão em cada um deles, tanto em direito natural quanto em economia política, em São Paulo e Recife. Então, assim, foi um trabalho, foram 4 coisas, né? São Paulo, Recife, direito natural e economia política, né? E aí, eu cheguei a algumas, como posso dizer, alguns achados, digamos assim, né? Claro, não vai dar para eu compartilhar aqui com vocês, porque a gente tem pouco tempo, mas o primeiro é que, assim, no direito natural, a maioria escrevia contra a escravidão, né? Contra a escravidão. Então aqui esse é o manual do Vicente Ferrer Paiva, que na verdade era professor em Coimbra, e o manual dele foi utilizado em São Paulo. E aqui, eu não vou ler o trecho, mas basicamente ele falando, bom, a escravidão, esquece, é horrível a escravidão, você não deve vender o homem, né? O tráfico é ruim, tá? Outro manual aqui, o do João Teodoro de Mato Xavier, que foi professor de Direito Natural em São Paulo. Ele vai escrever aqui sobre as reformas necessárias, e aí ele vai falar aqui sobre pós-lei 71. A escravidão no Brasil está nessas circunstâncias. Aí ela fala assim, ó, que interessante. A abolição deve ser filha de meios legais e pacíficos, e não de comoções revolucionárias que ofenderão os direitos privados e sociais de tranquilidade, de ordem e de paz. Ou seja, a gente tem que fazer a escravidão, a gente tem que fazer a abolição, mas de um jeito bem tranquilo, bem suave, né? E, bom, é que aqui eu não tô. Ah, não, aqui é do. E aqui também, falando de economia política também, todos eles se alinhavam, na verdade, às ideias dos teoristas, dos teóricos clássicos da economia política, principalmente o Adam Smith, né? Após o Smith, assim, ficou démodé defender a escravidão, tá? Então, e aqui é o Pedro Altran, que é um personagem, assim, fantástico, fantástico da Faculdade de Direito do Recife, muito longevo também, que dava as cadeiras de Economia Política e Direito Natural. E aí ele vai usar o mesmo argumento que o Xavier está usando ali em São Paulo. Quer dizer, um país novo, onde há muita terra a rotear e cultivar, seja ser grande soma de trabalho combinado, né? Então, ó, havendo falta de braços, a escravidão é uma necessidade. Tá? Ou seja, de novo, esse argumento muito pragmático, do tipo, bom, o país vai quebrar, né? Se a gente abolir a escravidão, o país vai quebrar. E aí eu vou correr só um pouquinho. E aqui eu chego finalmente no que eu falei no começo, né? Que é, bom, qual que é a minha agenda de pesquisa para o futuro? Que é justamente entender a relação da sociedade de escravidão num aspecto mais amplo, não só no aspecto teórico, no aspecto dessas duas disciplinas. Eu sinto que a minha tese, ela foi quase que uma faísca ali, uma fagulha, né? Por quê? Porque existe já um movimento até mundial de universidades estudando a relação delas com a escravidão, com a escravização de pessoas. Isso começou em Yale lá, e Brown no início dos anos 2000. Então já tem aí já mais de 20 anos e que aqui no Brasil ainda está engatinhando. Assim, não sei se vocês viram, ano passado saiu sobre isso do Banco do Brasil, que começou a rever o papel dele na escravização das pessoas, dos africanos, mas eu sinto que isso pode ser feito também para São Paulo e para Recife, né? E aí, como eu imagino que deva ser feita esse estudo, né? Primeiro, uma ligação direta
né? Ou seja, as faculdades tinham escravizados, né? E aí, nos meus trabalhos, eu me deparei com o fato de que em Recife eles usavam africanos livres lá para os tigres, né? Que era para levar água, enfim, fazer a limpeza dos ambientes. Então, sim, eles tinham, né? Você lê um ou outro relato de que os frades em São Paulo, os frades franciscanos tinham também escravizados, né? Será que a faculdade também teve? A outra relação é a relação econômica, quer dizer, de onde vinha o dinheiro que as faculdades utilizavam. Isso lá fora é mais fácil de detectar porque as faculdades eram privadas, então elas recebiam dinheiro diretamente de doações de, por exemplo, traficantes de escravizados, né? Então a relação fica ainda mais nítida. Mas em São Paulo, essa relação ela era mitigada. Por quê? Pelo dinheiro das matrículas e exames, que, na minha concepção, eu imagino que a maioria devia vir desse trabalho de escravizado, seja na forma do dinheiro dos pais da agricultura, seja do tráfico, né? Ou por meio do orçamento, né? Do orçamento do Estado, da União, lá na época, que não era a União, né? Mas do Estado Central, né? Do governo central. E a última relação que eu vejo é a relação intelectual, que diz respeito justamente a isso que eu falei para vocês, do direito natural e economia política, mas também de outras disciplinas, direito romano, direito das gentes, que é a nossa atual direito internacional, né? É, e a relação de professores e alunos também, quer dizer, como que os alunos mobilizavam os argumentos jurídicos pró ou contra a escravidão, e também verificar também os legados também da questão da escravização, e o legado mais nítido, obviamente, é o legado do racismo científico. Eu falei para vocês agora do Amâncio de Carvalho e dos eugenistas. Bom, ele está imerso nessa questão do racismo científico, tá? E aí, por fim, tem toda uma discussão importante sobre memória e reparação. Quer dizer, bom, sabemos que existe essa ligação, sabemos qual foi essa ligação, o que fazer a partir disso, né? Tirar nome de sala, tirar busto, tirar estátua, criar novas estátuas, criar novos monumentos. O que fazer? Por exemplo, em Harvard, eles viram que um dos reitores tinha escravizados que trabalharam no campus. Então, eles foram lá e colocaram uma plaquinha em memória com o nome dos escravizados, né? É uma solução, né? E também ver, obviamente, as repercussões atuais disso, né? E como lidar com essa herança maldita, né? Para usar um termo de época, mas que eu acho que tem a ver um pouco também com essa questão da memória e da reparação, e como lidar a partir dos achados, né? Isso é uma discussão muito forte lá fora também, nessas faculdades que se depararam com esse problema. E, claro, algumas faculdades não querem nem colocar o dedo ali na colmeia, né? Mas é um movimento que se espraia já nos Estados Unidos, pela Europa, América Latina também. Então a gente tem universidades em países da América do Sul também que já começaram esse movimento. Enfim, eu acho interessante, né? E ainda mais nesses anos que a gente comemora tantos bicentenários, né? Logo menos vão ter bicentenário das faculdades de Direito, mas o bicentenário da Independência já serviu como uma espécie de motivador para esse tipo de pesquisa, tá bom? Então, pessoal, é isso. Obrigado. Desculpa ter passado um pouco do tempo e, obviamente, depois, se quiserem perguntar ou, enfim, depois entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Obrigado. Perfeito, Ariel. Muito obrigado pela tua exposição. E vou ser bem breve na minha exposição. Vou compartilhar aqui com vocês para a gente deixar o maior tempo possível para alguns afunilamentos de perguntas, ou a partir de perguntas. Só me informem se vocês estão vendo a minha tela e eu vou tentar apresentar aqui. Estão vendo os azulejos portugueses? Sim, Perfeito. Eu gosto dessa padronagem aqui de azulejos portugueses porque tem muito a ver também com a nossa relação de trânsito de ideias e de costumes
entre Belém do Pará e Portugal, né? Então, um trânsito um pouco maior do que às vezes em outros locais do Brasil, pela nossa proximidade geográfica e pela nossa afinidade cultural. Para esse segundo colóquio, a minha pretensão foi trabalhar um pouco, falar um pouco sobre espécies de ideias de pesquisa. Por isso que eu, para quem consegue transitar bem no mundo da teoria da história, né, eu parto aí dos fios e os rastros do Ginsburg, né, para falar um pouco sobre o que que tem para a gente puxar e eventualmente outros pesquisadores se animarem a dar continuidade nas nossas pesquisas, como o Daniel fez e apresentou, como outros que vão entrar no grupo agora podem fazer. Então, a minha exposição sucinta, ela é intitulada Os Fios e os Rastros da História do Ensino Jurídico na Amazônia, Horizontes de Pesquisa. Em primeiro lugar, né, para falar mais objetivamente, a gente tem que traçar alguns marcos temporais, né, e essa palavra marco, ela é só uma baliza, são obviamente questões arbitrárias, né, mas aqui nós temos alguns marcos incontestes de trabalho para começar a categorizar as coisas. Em primeiro lugar, a criação dos cursos jurídicos no Brasil, que o próprio Ariel agora já abordou um panorama um pouco disso, né, com São Paulo e Olinda, posteriormente São Paulo e Recife. E por quase 80 anos nós passamos o ensino jurídico no Brasil tendo somente dois locais de formação no Brasil, né? Então, se o estudante paraense quisesse se formar em direito, ele teria que se formar, como a maior parte ia, em Recife, ou, eventualmente, ir se formar em São Paulo, o que também aconteceu, certo? Então, ele tinha que se deslocar da sua província, se deslocar do seu local de nascimento para ir estudar em algum desses dois locais. Posteriormente, algo muito importante é a proclamação da República, né, com, obviamente, a consequência de mudar o regime político brasileiro e dar, né, autonomia às províncias dentro do nosso sistema federativo, né, ou da criação desse sistema federativo, já que antes nós tínhamos um império unitário, né, um governo central. E aí, com essa possibilidade de autonomia dos estados, nós temos o que vem muito de encontro com a pesquisa do Ariel no mestrado, a criação das faculdades em cada um desses locais, ou em muitos deles. Então, há aqui um movimento de faculdades ou de criação de faculdades livres de direito, como aconteceu no Rio de Janeiro, que até essa época não tinha faculdades, enfim, foram criadas duas, Faculdade de Direito da Bahia e, em 1902, a Faculdade Livre de Direito do Pará. Então, se nós para quem quiser pesquisar, quiser se situar, nós temos basicamente dois momentos, né? Nós temos as faculdades tradicionais e consolidadas, e nós temos faculdades filhas da República e que vão iniciar o seu processo de consolidação. A nossa faculdade Livre de Direito do Pará, a diferença de algumas outras, mas a maior parte, na verdade, assim como a Faculdade de Direito do Pará, hoje deu origem às faculdades de direito das universidades federais. Então, o Amazonas hoje é o FAM, foi criada depois do Pará, em 1909. O Ceará foi criado em 1903 e hoje é da UFC. Então, existe uma forma de você interpretar e encarar essas faculdades como ambientes propícios a uma certa época, tá? Então, elas vão ter discussões próprias, que é óbvio que se ligam com a proveniência dos seus primeiros professores, que é algo muito importante de nós estudarmos, mas elas são filhas da República e têm um marco em relação a isso. Então, esses três pontos, eles começam numa linha do tempo básica, a localizar quem quer pesquisar. É óbvio que aqui, por exemplo, o Ariel e o Daniel com quem eu compartilho alguns objetivos comuns de pesquisa, vão, por exemplo, puxar mais marcos históricos importantes, como, por exemplo, as reformas educacionais, né? Nós temos aí o movimento do ensino livre, nós temos diversas reformas educacionais
tá? Que, por exemplo, estão sintetizadas no livro Das Arcadas ao Bacharelismo, que nós já estudamos no início da nossa linha no Judex Perfectus. Então, dá para colocar mais coisa, mas o básico, assim, para você se situar, é esse marco histórico. E aí, o nosso objeto de pesquisa específico é ensino jurídico na Amazônia. É claro, também preciso fazer aqui um disclaimer de que falar de Amazônia é falar mais do que falar sobre o Pará. Então, existe uma importante história da Faculdade de Livre Direito do Amazonas, por exemplo, tá? Que, junto com a do Pará, foram as duas primeiras. As demais realmente demoraram muito a surgir, são cursos jurídicos muito mais novos, mas a Faculdade de Livre Direito do Pará, ela foi a primeira. Então, ela é um fio que a gente começa a partir dela e, como nós descobrimos mais recentemente, nós podemos incentivar outras pessoas a pesquisarem, por exemplo, sobre o Amazonas. Nesse livro que nós estamos, né, realizando sobre ensino jurídico e tudo mais, o Ariel e o Thiago Hansen, junto comigo, organizamos esse livro. Nós tivemos dificuldade de encontrar pessoas na região norte que falem sobre a história das suas faculdades, etc. E descobrimos uma pesquisadora lá no Amazonas que pode falar sobre o assunto, apesar dela pesquisar a criação da Universidade do Amazonas, né? Então, não especificamente é uma pesquisadora, mas que também tem conhecimento porque foi importante para a criação do ensino lá. Então, vou focar aqui na Faculdade Livre de Direito do Pará e suas épocas, tá? E dar aqui alguns insights rápidos sobre fontes e objetos possíveis de pesquisa. Esse slide, ele é oriundo do sumário da minha dissertação de mestrado, tá? Aqui, sem puxar tanto a sardinha para o meu trabalho, mas sem negligenciar a importância dele, existe um lapso temporal entre a criação ou a publicação da última memória histórica que nós temos da Faculdade de Direito do Pará, que é de 1956, e uma pesquisa sólida sobre o que aconteceu na cultura jurídica que posso dizer que veio ou foi resgatado a partir da minha pesquisa, tá? No meio disso, nós temos o Eidorf Moreira, que era um geógrafo formado em Direito pela faculdade, que escreveu um ensaio, né, sobre letras jurídicas no Pará. Então, nós temos um hiato de pesquisa sobre o assunto. E a minha dissertação acabou, né, pela minha proveniência da Faculdade de Direito da UFPA e o meu interesse, que em outros momentos a gente pode conversar sobre como eu cheguei nesse interesse, mas eu já fiz algumas explicações. Quem quiser pode baixar a dissertação e lá também tem um insight sobre isso. Na minha pesquisa, eu tive o trabalho também de tentar dar uma organizada no que se tem ou no que se tinha, tá? Para escrever uma história da faculdade a partir de parâmetros mais historiográficos de pesquisa. Não que a memória histórica ela não seja, né, também um documento histórico. Entretanto, ela tem preocupações próprias de uma história oficial e ela não é, a partir do que a gente compreende como a história social, posso falar assim, tá, um trabalho dessa natureza. Então, nesse segundo capítulo da minha dissertação, eu me preocupo em que faculdade ou qual faculdade era essa em que os sujeitos que eu estava pesquisando, que eram sujeitos envolvidos no movimento modernista das três gerações de 1922, de 1938 e 1952, em que eles estavam inseridos e que eram estudantes e agentes no movimento artístico, seja majoritariamente no movimento literário, mas também nas artes plásticas, enfim, tá? No cinema, na produção de diversos meios e plataformas artísticas. Que faculdade era essa que propiciava que esses estudantes fossem artistas ou se interessassem por outros temas que não fossem necessariamente o direito dogmático, tá? Essa faculdade, a gente percebe aqui, como linha de segmento, que ela é um marco da cultura jurídica paraense, tal qual o Eidolfo Moreira já havia ensaiado numa categorização
da cultura jurídica no Pará ou das letras jurídicas no Pará. Existe um antes e um depois da Faculdade de Direito do Pará, porque antes nós tínhamos sim cultura jurídica, e é óbvio, tá, nas suas mais diversas formas, mas principalmente na forma de litigância ou na forma advocatícia, porque o Estado do Pará, ou a província do Pará, tinha um foro, né, tinha um tribunal da relação, tinha um foro privilegiado, né, de atuação. Então, é possível você pesquisar isso que veio para trás, mas a Faculdade de Direito, a sua criação em 1902, ela marca, tá, o início de uma produção intelectual muito forte, que engatinhou, mas depois, principalmente depois da década de 30, ela se consolidou. Então, nós podemos falar, ou nós podemos falar especificamente, de uma produção intelectual paraense a partir da faculdade. E aí depois ela vai se subdividindo, né, nos períodos históricos e ligados com uma categorização política do que vem depois. Então a faculdade, formada em 1902, tem um pequeno introito, né, porque para a sua criação houve uma movimentação, houve uma história, e essa movimentação é bem interessante porque os principalmente magistrados e advogados que eram formados em Recife na época da pujança da escola do Recife e que tinham vindo após sua formatura para ocupar os cargos e advogar no estado do Pará, eles se reuniram e entenderam que com a autonomia dada pela legislação de ensino, seria importante criar uma faculdade e, portanto, recorreram ao Augusto Montenegro, que era governador à época e que era formado também por Recife, para criar as condições dessa formação na faculdade, né, como está relatado lá, a partir de um instituto chamado Instituto Teixeira de Freitas. Tudo isso aqui, né, tem que soar interessante aos ouvidos. Os caras criaram um instituto chamado Instituto Teixeira de Freitas. Por que que eles deram esse nome? Né? Qual foi a importância do Teixeira de Freitas, né? Como jurisconsulto do Império, no nome, por exemplo, do livro do Silvio Meira sobre ele, né? Em que uma faculdade filha da República é, foi gestada. Né? São coisas interessantes, né? Que não são estanques. Então, ela foi criada em 1902 a partir de muita dificuldade, ou um anteato de preparação, e ela viveu 30 primeiros anos como Faculdade Livre de Direito do Pará, que está relatado lá. E temos aqui um engatinhar da faculdade com dificuldade de inscrição, com a formatura dos seus primeiros estudantes, com, nesses 30 primeiros anos, a entrada da primeira mulher na faculdade de Direito, certo? Um fio que ainda está pendente de ser pesquisado. Eu levantei as fontes, ou eu levantei algumas fontes no arquivo da faculdade, e isso ainda está por ser feito, certo? Uma história mais ampliada, assim como faz, por exemplo, a Mariana Silveira, lá na UFMG, trazendo quais foram as primeiras mulheres, e ela, num trabalho recente publicado lá pelo pessoal da UFSC, né, sobre a história do direito das mulheres, a história do direito e mulheres, tá? Tem um artigo dela falando sobre uma paraense que foi uma das primeiras mulheres inscritas no IAB, se eu não estou enganado agora, tá? Mas eu compartilhei esse artigo, mas falei inclusive com o professor Diego Nunes de que é um artigo bem interessante porque aparece uma paraense, né, como uma das primeiras mulheres inscritas no IAB, né? Então nós temos, não foi a primeira, mas salvo engano foi a segunda, um trabalho de resgate que está sendo feito, por exemplo, na UFMG e não aqui no estado do Pará, como poderia ser feito com a Hilda Vieira, que é a primeira mulher que entra na faculdade de Direito do Pará. Nós não sabemos o que aconteceu com ela. Na verdade, me parece que ela depois, também sendo formada pela escola normal aqui, virou professora normalista mesmo formada em direito, e foi educadora. Tem uma escola que, se não for uma homônima, tem o nome dela. Então, temos 30 primeiros anos de muita coisa, muita história. Quem foram os primeiros alunos? Então, uma trajetória, um estudo prosopográfico de quem são essas pessoas, qual era a sua classe social, se essas pessoas desenvolveram, por exemplo, a atividade depois da faculdade, se elas enveredaram para o caminho eminentemente político e não jurídico da coisa.
quais cargos elas ocuparam, certo? Isso é algo que está pendente de ser feito, tá? Mas que há ali fios que você pode puxar e rastros que você pode seguir. Em 1930, encerra uma periodização e inaugura-se uma segunda periodização muito em função do panorama e do contexto nacional, né? Nós em 30 temos no final de 1930 a Revolução de 30, que fez uma mudança gigantesca, né? A partir da Reforma Francisco Campos, o mesmo Francisco Campos que depois, né, foi um dos juristas responsáveis pela Constituição Autoritária de 1937. Ele fez uma reforma de ensino que trouxe mudanças gigantescas, como, por exemplo, a inauguração da disciplina Introdução à Ciência do Direito, em substituição à filosofia do direito. Essa foi uma delas. Outra que eu e o professor Sandro também já estudamos por um artigo que nós escrevemos para Barcelona foi a jogar tanto a filosofia como o direito romano, especificamente, para um curso de doutorado. E tirou o direito romano do percurso curricular da graduação, né, do bacharelado nesse sentido. Então, acabou que quebrou a perna de um dos principais professores da faculdade que teve que se reinventar. Ele tinha acabado de publicar, né, um manual que depois foi entendido como importante, um manual de direito romano. E aí tiram a disciplina de direito romano e mudam o percurso curricular. Fora a mudança curricular, que nós temos que estudar como as disciplinas se dispunham, etc., tá? Nós temos aqui um detalhe específico que a pessoa que foi colocada como intendente do Getúlio Vargas no Pará, que chamava-se Magalhães Barato, uma figura importantíssima da nossa história, ele, por meio de decreto, estadualiza a faculdade. Então, a faculdade que era a faculdade livre de direito, portanto, privada, apesar de subvencionada, ela passou a ser faculdade de direito do Pará. Ela foi estadualizada e, portanto, com maior ingerência do Estado do Pará na escolha dos professores, na formação da congregação da faculdade, etc. Tá? Então, isso aqui é uma mudança muito grande no panorama do ensino jurídico paraense, até por dificuldade na própria manutenção da faculdade. Tá? Enfim, isso é uma coisa que está colocada aí, mas depois de 30 nós iniciamos um período de intelectualidade muito grande na nossa faculdade. Isso aqui é incontestável que foi bem diferente do primeiro período. E nós temos aqui resistência ao Estado Novo. Nós temos, por exemplo, uma pesquisa a ser feita comparativamente ao que fez a USP. Não a USP, tá? Mas o que fez um pesquisador, que o Ariel também conhece, esse livro clássico, A Resistência dos Estudantes de Direito ao Estado Novo, né, na Faculdade de Direito de São Paulo. Então, os estudantes daqui e professores também tiveram um papel, que nós temos que verificar se ele foi tão resistente assim, ou se houve professores, por exemplo, e alunos também, que legitimaram, por exemplo, o golpe do Estado Novo, como há indícios de que aconteceu, como, por exemplo, alguns escritos em revistas modernistas que justificam a necessidade, tá? Eu não vou agora, pela memória não estar tão fresca, mas citar o nome do jurista. Mas juristas foram para as revistas dizer sobre a necessidade daquele golpe e por que que ele foi feito. Então, de certa forma, defendendo. Mas, ao mesmo tempo, houve resistência. Tá? Houve resistência ao Estado Novo e a Faculdade de Direito é um locus privilegiado desses movimentos, né, de consolidação ou resistência. Além do que, os concursos que se fizeram nessa faculdade começam a demonstrar uma maior pujança intelectual, o que foi escrito e defendido por esses professores, tá? Para depois, já num outro período, né, a faculdade de certa forma mais consolidada, a partir da década de 50 discutir-se a federalização da faculdade. Então, acaba o Estado Novo, promulga-se a Constituição de 1946, que também fez, né, um grande burburinho na faculdade. Então, nós temos textos, por exemplo, do Orlando Bittar, que foi um dos maiores constitucionalistas da sua época, falando sobre a Constituição de 1946 e comparando ela com a de 1891. Né? Ele tem um texto, A Presença de Rui na Constituição de 91 e de 46.
Além desse texto, tem a tendência socialista na Constituição de 46, palestra que depois foi publicada em formato de opúsculo, folheto, né? Mas que foi proferida dentro da Faculdade de Direito, falando sobre a tendência, né? Que não tinha nada a ver essa expressão socialista com depois talvez tenha se compreendido como socialismo, mas falando sobre a tendência socializante dessa Constituição que redemocratizou o Brasil. E aí, os relatos das dificuldades até o pleito de federalização, que eu explico nesse sentido um pouco mais dissecadamente na minha dissertação. Então, você partir desse trabalho que já existe para ir puxando esses rastros é algo que eu acho que nós devamos incentivar no grupo, certo? Como as pesquisas que foram apresentadas de manhã pelo Daniel, elas partem dessa primeira identificação que eu fiz sobre a proveniência desses professores. Dos que fundaram a faculdade, a maior parte veio e um veio, dos primeiros professores, um veio só de São Paulo, tá? E é algo que eu pretendo pesquisar, quem era esse Passos Miranda Filho, que era formado em São Paulo e foi o primeiro professor titular, ou catedrático, de filosofia do direito aqui. Ele não deu muita aula, posso falar para vocês, ele não deu muita aula, porque ele também era político, ele se elegeu deputado federal. E aí quem assumiu como substituto no lugar dele, logo no início da faculdade, foi um outro cidadão que vinha do Recife, mas era cearense, chamado Farias Brito, um cara de bastante pujança intelectual, um dos filósofos que o Brasil conhece, né? Então, é um cara que teve aqui e escreveu um dos seus livros principais, né? Agora me fugiu o nome, mas é o Direito como Verdade. Enfim, esqueci agora, me deu um branco, mas escreveu como notas de aula do curso de filosofia do direito que ele dava aqui em Belém do Pará. Então, nós temos essa filiação maior com Recife, mas as ideias jurídicas que essas pessoas, ou as ideias filosóficas da história da filosofia do direito, que essas pessoas ensinavam, foram formadas e que professavam, ainda é algo a ser pesquisado nessa faculdade de direito de importância para a região norte, tá? Esse aqui é um primeiro ponto e que eu acho que é desse capítulo que surgem muitos fios para o que eu pretendo fazer e que se possa fazer. Se você der uma lida lá, tem um monte de coisa que é só citada, mas que é um pano para manga bem grande. Uma das coisas que a gente não, uma fonte que a gente não pode, que é um livro hoje bastante raro, mas eu tenho um exemplar, deixei à disposição do grupo, né, digitalizado. Então, se você procurar na internet, infelizmente, não consegue encontrar ele digitalizado. Vamos ver se a gente providencia isso. Mas é uma fonte bem interessante, bem importante. Vocês vão entender por quê. Existem duas memórias históricas em uma, tá? Duas memórias históricas foram escritas. Uma primeira em 1908, relatando, portanto, os 6 primeiros anos da faculdade, um material riquíssimo. E depois, em 1956, foi editada a segunda, tá? Memória histórica, que, se você abrir esse livro, as duas estão juntas. Quem assim não pensa que é um livro só, mas eles juntaram as duas. Existe a primeira memória histórica em separado. Essa eu não tenho. Mas eles juntaram as duas e publicaram, então a gente tem acesso. Tá? A primeira de um professor no início da faculdade e a segunda de professores já muito posteriores. E essa segunda foi criada como documento a ser enviado ao Congresso Nacional para dar justificativa de por que deveria ser federalizada a faculdade. Ou seja, as dificuldades foram, em certa medida, afastadas e faz-se um documento oficial contando, né, só os bônus da faculdade e tentando justificar o porquê que o governo federal deveria encampá-la, mas o plano de fundo tá de que a faculdade mantinha-se muito mal, né, e que o governo federal, como todo poderoso do dinheiro, poderia dar dentro de um plano, inclusive de cargos, né, e salários, se eu puder falar dessa forma, mas dentro de uma tabela remuneratória, poderia dar melhores remunerações aos professores que reclamavam, e tem isso um pouco na minha dissertação, reclamavam que não dava nem para se manter. Então, eles, de certa forma, alguns deles
era a sua advocacia ou o seu cargo público, certo? Essa memória histórica, as duas são documentos muito importantes. Além disso, nós temos outras fontes possíveis de pesquisa. Uma pesquisa imagética. Este é um comprar num site de leilão. Eu tenho hoje no meu acervo, certo? Mas assim como esse, existiram dezenas de outros que eu descobri, por exemplo, no acervo do professor Vitorino Sherman, que hoje é presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. No último evento do IBHD, que foi no Rio de Janeiro, lá no Histórico e Geográfico, ele, Vitorino Sherman, sendo paraense, trocamos uma ideia e eu tive acesso ao acervo dele de dezenas de postais da faculdade. Então, a faculdade, ela virou um ponto turístico da cidade de Belém do Pará, né? Que, para quem conhece, aqui é onde fica a OAB hoje, né? Um pouco reformatada, mas você entende a importância, né, do edifício histórico para a cidade e entende também por meio das mudanças pelo qual ele foi passando, ou até do seu simbolismo, uma outra forma de você, por exemplo, abordar a pesquisa sobre ensino jurídico na Amazônia, mais especificamente no Pará. Além disso, nós estamos resgatando algumas coisas que, particularmente, nem a própria faculdade tem, tá? Essa é uma foto do Salão Nobre da faculdade, que está no acervo da Biblioteca Central da UFPA e que se espantaram muito quando eu fui lá verificar, porque muitos anos ninguém ia lá. Na verdade, nunca ninguém tinha pesquisado isso, que era o acervo de um ex-reitor, o Silveira Neto, que dá nome ao nosso campus. E tinha lá uma foto, já da década de 60, se eu não estou enganado, certo? Deixa eu ver se a data daqui é 61, né? De um concurso. Mas fotos e imagens internas da faculdade antes disso, nós não sabemos muito bem como é que funcionava. Mas o que nós temos nessa imagem? Nós temos o salão nobre da faculdade, que não existe da OAB, mas eu não tenho essa confirmação da arquitetura do prédio, porque o prédio foi modificado e a OAB só entrou lá em 1980, então realmente é um lapso temporal muito grande, mas pelo que eu percebo, pode ser. Mas mais especificamente, os quadros que compunham aqui a figura central, mas também, se vocês conseguirem perceber, tem só a pontinha dos quadros que ladeavam, né, esse salão nobre, que eram, acredito eu, os quadros de professores. Esses dois que estão aí no salão nobre são, na esquerda, o Tobias Barreto, ou seja, o expoente, grande intelectual da Escola do Recife, e do outro lado, o quadro do Rui Barbosa, né? Então, assim, esse simbolismo, por meio dos quadros, que nós não temos todos, mas nós conseguimos mapeá-los no museu da UFPA, né? É importante, é interessante. Os caras colocam para cultuar, em 1960, Tobias Barreto, que foi feito muito antes de 60, tá? Esse quadro, mas que está lá, né? Então, existe uma admiração, ou existiu uma admiração de alguém que mandou fazer esse quadro. Temos que ir atrás dessa história, mas também existe uma admiração ao Rui Barbosa, né? E se você pegar a lista de quadros que está escrito na memória histórica, tem outros que nós não conhecemos, tá? Tem, por exemplo, o quadro do Getúlio Vargas, tem quadro do Epitácio Pessoa, certo? Que nós não chegou até nós, ou pelo menos nós não conseguimos mapear, tá? E aí, fora isso, nós temos também possivelmente o quadro dos alunos laureados. Então, houve um aprendizado bem grande agora quando nós estivemos no Congresso de Jovens Pesquisadores em História do Direito, eu, Daniel, Ariel, lá no Rio Grande do Sul. Estávamos tendo as palestras principais, tinham as fotos dos alunos laureados, que eram aqueles que se destacavam na faculdade e ganhavam o direito de entrar no panteão da faculdade. Então, a nossa faculdade tinha um panteão, né? Um panteão normalmente, né, o panteão é associado a divindades, etc., mas um panteão talvez tenha se perdido, mas é algo a ser pesquisado.
certo? E aí, encaminhando para o final, sei que já estamos quase no tempo específico, é, eu queria terminar com o que eu pesquisei no terceiro capítulo da minha dissertação e que vem muito ao encontro do que o Ariel falou. Basicamente, os dossiês dos alunos. Eu pesquisei o do Benedito Nunes, da Maria Silvia Nunes, porque o meu interesse de pesquisa era nessa geração deles, e posso dizer para vocês que a Faculdade de Direito do Pará, assim como Recife, e acredito que São Paulo também, guardam os dossiês acadêmicos, ou seja, as pastas dos alunos que cursaram a sua faculdade até determinado período. Nesse sentido, guarda lá desde os requerimentos para inscrição no vestibular, as provas de vestibular, as provas que eles fizeram durante todo o curso e o seu histórico compilado. Então, eu descobri ali a prova, né, a dissertação que tanto o Benedito quanto a Maria Silvia Nunes fizeram e trabalhei esse material como material inédito. Benedito Nunes, um grande filósofo, Maria Silvia Nunes, uma teatróloga muito importante, dá nome a teatros aqui em Belém, né? E depois estudei o que eles estudaram em duas disciplinas específicas, que tal qual, Ariel, eu selecionei pela sua relevância. Como eu queria saber da influência, da possível influência da formação jurídica no pensamento dessas duas pessoas, eu pesquisei, optei por pesquisar Introdução à Ciência do Direito, que era a disciplina introdutória do curso e que fazia às vezes de filosofia, principalmente por causa do Benedito Nunes, que se tornou filósofo e estudou com o professor Daniel Coelho de Souza, um intelectual bem importante da nossa história, e em seguida de constitucionalista, que tem suas obras completas publicadas pelo Conselho Federal de Cultura, né, um germanista, mas principalmente porque o que eles estudaram em direito constitucional em 1949, ou seja, logo após a Constituição de 46. E aí eu analisei para ambas as disciplinas a ação da prova, né, das provas, primeiro e segundo semestre, e o que eles responderam nessa prova, como um exemplo, uma camada de pesquisa que vai além da mera ementa. A ementa pode não ser ensinada daquela forma e às vezes a ementa não tem conteúdo, né, nela. Então, o que eles tiveram que responder na prova, eu sei que eles estudaram. E aí eu fiz uma comparação, né, com alguns textos que circulavam na época em que eles eram estudantes. O percurso curricular deles está aqui. Esse aqui é o do Benedito Nunes da Maria Silvia. Então, eles tinham introdução, economia, teoria do Estado e direito romano no primeiro ano. Era um ano inteiro de aula, né? Não era semestral. Em segundo ano, até o quinto ano, direito civil. E aí eu, por curiosidade, eu olhei as provas para saber o que era, né? Então, direito civil 1 era obrigações, o 2 era contratos, o 3 era coisas, e o 4, o 5, né? O quinto ano, na verdade, o direito civil 4 era família e sucessões. Aí vinha direito constitucional no segundo ano, penal, ciência das finanças, e assim sucessivamente, até que no quinto ano incluíram novas disciplinas, né? Então, você vê que ela está um pouco inchada, mas incluíram a legislação do trabalho, né? E direito administrativo. Então, digamos, arrumação do que eles estudaram. Mas o currículo é muito fluido, ele muda com muita constância. Eu tenho dossiês de outras pessoas, mais antigas e depois, que é um estudo também a ser feito. Esses aqui são esses dossiês, as fontes, né, utilizadas, certo? Que você vê a necessidade de você entender um pouquinho as letras, certo? Mas são essas pastas aqui, bem grandonas, que a gente teve que digitalizar. Tive nesse sentido apoio para digitalizá-las lá do arquivo, certo? E para finalizar, a circulação de ideias por meio das revistas. Foi um trabalho que eu já apresentei, mas que falta funilar bastante ainda, porque a Faculdade de Direito ela teve 3 revistas oficiais. Um exemplar que circulou em 1909, um de 1918 e outro de 1922. E aí, somente a de 1909 nós encontramos no Pará.
mais especificamente na Biblioteca de Obras Raras do Centur. A de 1918 e 1922 não tem na faculdade, não tem na Biblioteca Central e não tem no Centur. Eu fui atrás dessas revistas, procurei em Recife, Recife não tinha, e numa ida a São Paulo, eu encontrei essas duas revistas no acervo da Faculdade de Direito de São Paulo, na biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo, né? Revistas até então inéditas para pesquisa. E aí eu comecei a trabalhá-las, né, sobre o que elas falavam e fiz um estudo ainda mais geral sobre os temas que elas trataram e as pessoas. Existia uma recorrência de pessoas e o trabalho de temas um pouco diferentes, tá? E tem algo que aí, sinceramente, é algo inexplorado ainda. Essa imagem aqui é da memória histórica e essa aqui também, que é um documento que dá muitos rastros para nós. E ela faz lá uma relação de publicações de estudantes. Então ela cita revista acadêmica, que eu assim tenho notícia de onde eu poderia encontrar, mas nunca tive acesso. Revista Tribuna Acadêmica, revista O Acadêmico, Brasilês, que é uma publicação que não é uma revista, na verdade, é uma epopeia, tá? Do Augusto Meira. Cartaz, uma outra revista que eu imagino que seja até de cunho extrajurídico. A Revista do Estudante e Terra Imatura, que essas duas aqui eu estudei, que são plataformas modernistas, mas ele cita como publicações de estudantes. Nem era bem assim, mas muitos estudantes participavam. Além do livro Perfis e Templo Iuris, de Lavra, por exemplo, do Raimundo Nogueira de Farias, que foi um estudante e depois se destacou bastante nos cargos políticos. Isso aqui, pessoal, tá para ser encontrado e tá para ser feito. Eu e o Daniel, a gente fica martelando, né? Pede para Recife, vai em São Paulo, né? E nesse ponto estamos levantando essas fontes que estão à disposição para quem queira trabalhá-las. Bom, agradeço muito, obrigado pelo tempo e deixo essas ideias aqui como incentivos à pesquisa. Muito obrigado. Bom, como eu também estou mediando, né? Fecho aqui a apresentação e eu acho que a gente consegue, né, fazer algumas perguntas. Eu não estou com tanta pressa, estou bem tranquilo, apesar de daqui a pouco estar indo para São Paulo, mas deixo a vontade de quem queira perguntar. Inclusive, se o Ariel quiser trocar alguma ideia, também está à disposição. Caro Vitor, apenas saltando aqui a palavra rapidamente para deixar meus parabéns a ti, ao Ariel, e também ah, nos congratular com essa ocasião. Eu tenho que ir agora para uma outra cidade a 30 minutos daqui, senão não chego a tempo para um compromisso social. Mas eu creio que um dos grandes resultados de nós termos esses colóquios, a despeito de depois termos que conversar sobre se sábado vai ser o dia que vamos manter, para que tenhamos mais público, etc., é um, um incentivo e um estímulo enorme em ouvi-los, exatamente sabendo que nós temos ainda muita coisa para fazer. E ouvindo isso e trocando essas ideias, a cabeça fica cheia de mais ideias ainda e muita vontade de realizá-las. Eu creio, e já falamos sobre isso, há muito caminho nessas revistas aqui. Temos um estudo iniciado e muita coisa ainda para fazer. Abiguar Bastos é um autor também relacionado ao Amazonas, que eu creio que precisaríamos dar um olhinho ali na obra dele, formação, até por esse aspecto que te interessa muito também, do jurista que é o romancista e poeta, que foram figuras que se estenderam no Brasil inteiro, seja no Império, seja na República, né? Mas ele diz dizer, infelizmente não fico aqui até o finalzinho do finalzinho, mas acho que cheguei à tarefa de ouvi-los todos e deixar um abraço enorme a todos. Espero que nos encontremos em breve, segundo semestre, no terceiro colóquio. Perfeito, professor. Muito obrigado. E aí, assim, para aproveitar,
o Ariel também pode falar, mas depois eu queria fazer uma pergunta para o Ariel para uma consequência de pesquisa aí. Claro, bom, obrigado, Sandra, pelas palavras. Espero também nos reencontrarmos pessoalmente também, seja em Portugal, seja aqui no Brasil. Bom, Exatamente. um prazer. Todo meu. Vamos manter essa cooperação. Um grande abraço a todos. Abraço aí também, Daniel, Abraço. Felipe e os demais. Até mais, professor. E Ariel, queria assim, trocar uma ideia, porque eu conheço mais a tua pesquisa sobre o Rui Barbosa, mas confesso que vou, a partir da leitura do teu livro, me aprofundar mais na pesquisa ou na tua pesquisa sobre a relação da escravidão nas faculdades de Direito, porque eu brevemente passei um olho na tua tese, né, que me interessou bastante. Mas uma das coisas que eu queria saber é o seguinte: a gente até discutiu isso lá na palestra que a gente fez em São Bernardo do Campo, né? Que é o seguinte: como a gente poderia olhar uma eventual relação da Faculdade de Direito do Pará, que é filha da República, por exemplo, então pós-abolição, com a relação da escravidão, já que ela já está abolida, etc. A gente realmente nunca encontrou nas revistas ou em textos e tudo mais sequer a discussão sobre temas correlatos, né? Então, por exemplo, sei lá, se ainda perdurou no início do século XX alguma discussão sobre indenização, sobre reparação, sobre qualquer assunto. Eu queria uma notícia tua, assim, já avançando um pouco mais, tipo, que questões depois da abolição elas ficaram ainda em discussão jurídica para a gente tentar eventualmente mapear, né, fora, tá, coisas que a gente realmente pode mapear. Da onde vinha o dinheiro, né, dessas pessoas que estudaram na faculdade, né, as famílias tradicionais todas tinham engenho, por exemplo, então dá para fazer essa linha econômica, né? Mas eu queria pensar um pouco na linha das ideias. Aí só rapidão antes de passar a palavra, uma coisa que eu falei pro Bruno Lima, né, é que por meio da hemeroteca eu descobri que existiu aqui um clube abolicionista Luiz Gama. Existiu no Pará um clube abolicionista Luiz Gama. É só uma notícia que eu separei e pensei, ó, olha o Luiz Gama aqui no Pará também, né? Mas é claro que ainda era no período imperial, né? Então vamos tentar puxar um fio aí dessa história. Não, interessantíssimo isso do Luiz Gama, porque você percebe como ele repercutiu, né? Eu sabia que ele tinha repercutido na corte, mas eu não sabia que ele tinha repercutido tão longe, né? Então é bem interessante, bem interessante. Sobre a ligação da Faculdade do Pará, né? Enfim, você já falou, mas a ligação mais direta que eu vejo é justamente a ligação econômica, né? Então, assim, primeiro, quem fundou, né? Você citou um governador, né, da época que foi um dos grandes mentores ali. Bom, de onde vem esse dinheiro da fundação? Porque para você fundar uma faculdade livre naquela época, você tinha que mostrar que você poderia pagar, né? Você tinha meios para isso. Uma outra coisa que é importante também, que eu não mencionei na minha apresentação, mas o edifício da faculdade, né? Eu não sei se ela se mantém até... Ah, não, você falou que hoje em dia é a OAB, né? Mas naquela época, o edifício antes de faculdade, ele era o quê? Né? Ele foi construído como? Né? Então, eu acho que é mais para ver esse legado, né? E, obviamente, questão dos estudantes, né? Então, assim, de onde vinha o dinheiro deles, né? Agora, em relação à ligação intelectual, de fato, não vejo uma ligação direta com ideias, por exemplo, afeitas à escravidão, mas eventualmente ao legado da escravidão, por exemplo, o racismo científico, né? Eu acho que no Pará deve com certeza ter tido também uma repercussão, enfim, ideias eugenistas, porque meio que era moda na época, né? Então, assim, eu imagino que essa ligação é possível de ser encontrada, sabe? E, enfim, tem essas ligações mais diretas, mas claro, na época ninguém teria uma ligação do corpo docente ou discente, uma ligação direta já, né? Porque já passou aí, vai, mais de uma década, mas são essas ligações indiretas, mas que, querendo ou não, são ligações, né?
uma agenda de pesquisa aqui que também tem é a presença de pessoas negras nessa faculdade, né? Na nossa, por exemplo, um dos professores, troquei até essa ideia com o Daniel recentemente, um dos professores da faculdade inicial, até aparece na foto da primeira formatura, chamava Eliseu Elias César. Salvo engano, ele era piauiense e ele era negro. Então, dentro da primeira composição da faculdade, já existia um professor negro. E aí, talvez a gente possa também enveredar para esse estudo é, em relação aos alunos, né? Tipo assim, era uma faculdade que ainda tinha resquícios, por exemplo, de um preconceito de cor, né? Então, Uhum, realmente são algumas coisas que eu sei que o pessoal, por exemplo, da UFSC faz muito, tem feito muito isso naqueles novos rumos da história, né, do direito. Então, pesquisar a história da mulher, pesquisar a história, enfim, de pessoas negras e tudo mais, é algo que eu gostaria de incentivar aqui, até para atrair uma vertente de pesquisa não só mais exploratória, mas mais crítica sobre esses temas. Gostaria bastante, se isso fosse uhum. possível, seria um sonho no futuro. É, eu acho que essa também é uma possibilidade. O problema só que aconteceu comigo quando eu estava pesquisando aqui em São Paulo, né? São Paulo e Recife, na verdade, os dois, é que muitas vezes a gente não tem registro, né, dessas pessoas. Então é assim, tanto que eu até tentei, esbocei uma espécie de levantamento, né, de pessoas negras, que negras, uma espécie de gênero, né, que abordava todos os aspectos que eles entendiam como pessoas de cor, né, como usar a expressão da época, né, que eles usavam homens de couro, né, mas mesmo assim, olha, eu fiz um levantamento de praticamente 80 anos de faculdade e eu encontrei pouquíssimas pessoas assim que ou se declaravam negras ou eram declaradas por outras pessoas, entendeu? Então, que no caso de São Paulo a gente tem uma facilitadora que é o Almeida Nogueira. O Almeida Nogueira, quando ele ia registrar, ele registrava aluno por aluno e às vezes ele colocava tal aluno negro, tal aluno pardo, né? Que obviamente era a concepção das pessoas da época sobre a outra pessoa, né? Então, enfim, isso obviamente enseja várias discussões, principalmente atuais, né? Mas se a pessoa na época se via assim, né? Então é um bom indício. Mas mesmo assim, mesmo com o trabalho do Almeida Nogueira, assim, Hercúleo, tem 9 volumes, pouquíssima gente a gente consegue encontrar assim, sabe? Então, essa foi com certeza a parte mais difícil do meu trabalho. Mas mesmo assim, eu achei que seria importante nomeá-las, né? Só se tem alguma pergunta para nós? Não? O- Então, Eu, 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 eu tenho uma só, mas bem brevemente, de você, ô, Vitor. Você comentou que tem um professor, logo no início, que é oriundo de São Paulo, né? Aí no Pará. eu vou já te dar o nome dele. É, ele foi o primeiro professor catedrático de filosofia do direito aqui. E Eu acho que é para. Severino. Oi? Não, acho que o nome você tinha falado, acho que é Severino alguma coisa, não é? Não, é Passos Miranda Filho. Isso. Tá? Eu vou te dar o nome completo dele aqui, porque é um dos caras que eu quero pesquisar. Então, por exemplo, ele deve ter sido aluno de algumas das pessoas que tu pesquisaste aí, porque Uhum, é, ele era formado com certeza ainda ou no fim do Império, mais tardar no início da República, se ele não pegou a transição das duas. uhum, Então, eu queria, pois agora a gente pode afunilar para entender o que que ele estudou, porque a gente estava indo só para Recife, 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 Recife. uhum. E aí surge esse sujeito. Eu vou já te dar só um segundo aqui. Se tu tiveres alguma coisa remetendo a ele, ou alguma indicação de como a gente consegue encontrar material dele, chama-se Antônio dos Passos Miranda Filho. Tá. E você sabe que ano que ele formou? Vou já te dar aqui. Só um segundo, que eu estou olhando a memória Uhum, histórica e vou te falar aqui um pouco do que no final da memória histórica tem tipo um necrológio, sabe? hum, E aí eles traçam uma pequena biografia da pessoa. Olha lá. Antônio dos
Antônio dos Passos Miranda Filho nasceu em 1868, 25 de novembro, então ele é de 68. Se ele estava com 20 anos, ele se formando, né? Ele estudou ali por 88 no máximo. Uhum. Filho de Antônio dos Passos Miranda, político no Império e presidente de várias províncias, e Maria Anunciada. Aos 14 anos de idade, partiu para Itu para fazer seus estudos de humanidades no Colégio dos Jesuítas. Fez seus estudos jurídicos na Faculdade de Direito de São Paulo, onde se formou, 1887, 1891. Em 1892 regressou a essa capital aqui, foi nomeado em 11 de janeiro de 1902 professor catedrático de Filosofia do Direito, tomando posse, não sei o quê. Depois continua aqui. Ele, inclusive, foi professor de Lógica no Colégio Paz de Carvalho aqui também. Então, é Hum. 1887, 1891. Certinho aí o período Ah, da legal. transição É educacional. o período de burburinho, né? Porque. E não, e é um período ótimo, na verdade, porque pega a abolição e a proclamação, né? Exatamente. Então, é uma ótima pesquisa. Mas, então, eu perguntei porque Passo de Miranda eu já tinha ouvido falar. E aí, agora que você leu, então ele foi um importante político, né? Eu acho que eu devo ter lido a parte de política, aí acaba aparecendo o nome dele. Porque senão eu ia te falar que, como eu já tinha lido, possivelmente ele tinha alguma filiação na faculdade, mas eu acho que não. Acho que é só o fato dele ter sido presidente de várias províncias e etc. Eu posso dar uma olhada, mas assim, para esse período, nossa, a gente tem bastante coisa. A gente tem principalmente os programas de ensino, né? Que começam a ser guardados em 85. Então, 87, 88, 9, 90, 91 a gente vai ter também, né? E tem muita coisa, muita coisa. Tem os periódicos acadêmicos também, que provavelmente ele deve ter escrito em um ou outro, né? E É, tem, e Ariel, tem os dossiês acessíveis isso, isso que eu ia disponíveis? falar. Isso, tem o prontuário dele de aluno, muito possivelmente vai ter, porque o incêndio que tem na faculdade foi em 1880. Após isso, com certeza está preservado, entendeu? Agora, eu não sei que informações vai ter lá. Provavelmente vai ter informações da matrícula e dos exames, né? E eventualmente filiação, mas assim, não passa muito disso, né? E esses mais antigos são muito secos, né? Os prontuários. Os mais novos, eventualmente, principalmente quando a pessoa é muito famosa, eles são recheados, assim, né? Mas os mais antigos, eles são mais secos. Mas você consegue ver, por exemplo, a performance dele ao longo da faculdade, né? Se ele era um bom aluno, um mau aluno. Enfim, o que também não quer dizer nada, nossa, meu Deus do céu, mas é um indício, né? Principalmente, eventualmente, afinidades na disciplina que ele tinha, né? Professores que ele gostava. Nessa época, eu acho que o Pedro Lessa, eu acho que o Pedro Lessa já era professor, né? E o Pedro Lessa era um professor muito querido pelos alunos do primeiro ano. Tinha o Almeida Nogueira também estava no quinto ano, nessa época. Então, enfim, você consegue traçar algumas influências dele, né? Filosofia de lá, a gente tem que descobrir quem foi o professor dele, né? E meio que, tipo assim, qual foi a leitura a que ele foi exposto, né? Então, por exemplo, claro que o Pedro Lessa, parece que ele foi professor todo esse tempo de filosofia, porque ele é o grande famoso, né? Mas Isso, eu isso. nem sei se era ele, pode ser que É, seja, né? então, eu acho que não, porque eu acho que em 87, eu acho que o catedrático ainda era o Sai Benevides, né? Se for o Sai Benevides, vai ser interessantíssimo, porque ele é uma figura muito singular, assim, ele era católico ultramontano, mas, assim, extremamente católico, então ele dava um viés muito religioso para o ensino do direito, né? Então, ele dava direito natural divino ainda, assim, uma coisa, final do século XIX, você pensa, nossa, o pessoal vai estar levando o Spencer, né? Mas não, ele tá lá ainda nas ideias justnaturalistas, católicas, tomistas, é muito curioso. Mas depois eu puxo para você e vejo exatamente qual era o professor, mas eu tenho a impressão que possivelmente foi o Sai Benevides, porque ele sai só depois da República. Perfeito. Temos aí um fio a desenvolver. Uhum. Então, beleza. Agradeço a todos os presentes e aqueles que irão ver esse vídeo posteriormente, né? Porque nosso canal do YouTube vai ser movimentado com esses vídeos. Nós já temos os vídeos do primeiro colóquio, que foi um colóquio mais introdutório, com o professor Gustavo Cabral, Gustavo Siqueira e o professor Diego Nunes, que fizeram palestras sobre formação em pesquisa História do Direito. Isso já está lá. Temos outras palestras intermediárias que a gente fez ao longo do tempo com o professor, por exemplo,
de Constitucional, Daniel me salva. O É Marcelo o Casseb, Casseb, presidente de... isso. Exatamente. Dentre outros, né, que foram nossos recebidos aqui. Então, eu agradeço aos meus colegas professores, professor Sandro, que já saiu, professor Felipe, e posso chamar assim professor Daniel, porque agora ele vai ter também pupilos, né? E que nosso trabalho esse ano seja muito produtivo e frutífero. Então, dou por encerrado aqui o nosso colóquio. Agradeço a todos e tenham um bom final de semana. Valeu, pessoal. Perfeito. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Até Boa mais. tarde, Obrigado. Tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.